eleitoral está nas ruas. Até o mês passado, os candidatos praticavam um discurso na linha paz e amor. A tese era campanha de alto nível, sem baixarias. Mas agora, faltando menos de 3 meses para as eleições, o clima começa a esquentar e sobe o tom das críticas e acusações. Para fazer uma análise das estratégias dos candidatos, o Mundo Político conversa agora com o cientista político Fernando Massotti. Professor, bem-vindo ao Mundo Político. Ok. Professor, primeiro em relação à candidatura estadual, Hélio Costa e Anastasia. Na opinião do senhor, como é que o senhor avalia a estratégia de marketing deles? Eles já têm um discurso construído? Que tipo de imagem que eles estão tentando construir? Veja, eu não vejo lá uma grande mudança do discurso, nem na campanha estadual, nem na campanha federal. Os candidatos são muito parecidos do ponto de vista essencial dos interesses políticos que eles defendem. Do ponto de vista da imagem, sim, há muita diferença. Da imagem mais pessoal, né? No que respeita à candidatura mineira, regional, veja, tem Hélio Costa, que é uma pessoa conhecida já desde a atuação dele na imprensa, né? E depois tem o candidato do governador, que esse dia, inclusive, eu achei interessante, que o governador apareceu na imprensa para dizer que está fazendo um esforço para que o novo governador seja mais conhecido. Então, quanto mais, se o novo governador não é conhecido, como é também candidato a governador. Então, é um candidato poste, né? Candidato continuista, daquilo que representou a candidatura Aécio, que é o governo Aécio, que foi sempre um governador muito tradicionalista e aliado às mais tradicionais forças mineiras, né? Ainda que com um discurso meloso, etc., né? Sempre foi uma figura muito conservadora. No plano nacional, o que eu vejo também é a mesma coisa. Ou seja, eles estão agora cada vez mais entrando na baixaria. Por quê? Porque não existe coisa para falar sobre as diferenças essenciais dos interesses políticos que eles representam. Eles representam os mesmos interesses, no fundo. Nós estamos aí dentro do grande esquema, grande campanha da grande política neoliberal, dos interesses geridos em favor dos mais ricos, dos dominantes, né, de cima para o alto, e depois com candidaturas também, veja, do ponto de vista da imagem, que parece que é o interesse maior de vocês, eu vejo o seguinte: os candidatos, tem 2 candidatos do ponto de vista estritamente da imagem, da construção da imagem, que parecem ser mais bem-sucedidos. Um é o José Serra, que tem um passado acadêmico, um passado administrativo, um passado político, não é? E todo mundo conhece, é conhecido, é a figura já que frequenta várias janelas da história brasileira, desde 1963, quando ele foi eleito presidente da UNE. Então, é uma figura, do ponto de vista da construção da imagem, tranquila, né? Os problemas deles são de ordem mais política. Quem ele representa? Para mim, ele representa as elites, ele representa os setores mais conservadores, né? E a prova disso está, inclusive, no candidato a vice que ele escolheu, que é uma figura inexperiente, haja visto as declarações mal colocadas que fez ultimamente sobre o PT e a relação deles com as Farc da Colômbia, né? Que foram declarações extremamente mal feitas, né? E que receberam críticas até dos seus padrinhos, como o César Maia, que é padrinho dele. Né? Então, é uma figura muito inexperiente. Como escolher um candidato desse? Porque, o Serra diz, porque foi escolhido pela minha aliança, pelo meu aliado, que é o PFL, que é os democratas. Não é? Então, quer dizer, até na escolha do vice, ele mancou. Não é? A Marina Silva também, que tem uma imagem bem configurada, bem construída, porque ela teve o passado social que teve, filha de família pobre, não é? Que depois militou na área da conservação ambiental e tudo isso, e depois foi bem sucedido, depois com 16 anos ainda era analfabeto, entrou na universidade, fez o curso de História, né? É bem sucedido academicamente, depois foi deputada estadual, foi vereadora e foi também ministra. Adquiriu, então, experiência administrativa e política. Sabe falar muito bem, sabe se articular. Os problemas dela, digamos, ela apresenta maiores novidades do que os outros dois, né? Pela origem que tem e pela colocação
que tem também no plano ideológico e no plano político, né? Ainda que tenha o problema também do próprio partido, que é um partido muito fraco, né? Grande parte desse partido não sustenta as ideias ambientalistas que eles pavoneiam defender, né? E depois tem a Dilma, que é a figura que, do ponto de vista da construção da imagem, é a mais frágil, né? Porque parece mesmo ser o reflexo do Lula. Ela expressa realmente, digamos, a liderança que o Lula adquiriu no cenário histórico nacional, não é? Até alguém maldosamente já a chamou de uma boneca, cujos gestos, cuja mímica e tudo isso reflete o Lula. Não é? Ela teve inclusive, mais dificuldade para formar sua imagem, porque é mais difícil, porque ela não tem, teve problema na configuração da vida acadêmica. Ela chegou mesmo até a dizer que tinha um curso de mestrado, doutorado do século XVIII, lá na Universidade de Campinas, e que de fato não foi completado, né? Então não foi uma verdade, foi uma falsificação. Ela teve também vários outros problemas, como ela chegou até mesmo a identificar numa manifestação da marcha dos 100 mil contra o regime militar em 68, identificar uma pessoa lá no meio da grande multidão que seria ela. E não era ela, era a atriz Norma Bengel, não é? Então, quer dizer, chegar a fazer falsificações desse tipo significa realmente tropelias muito grandes, digamos, uma preocupação dela com a apresentação da imagem, que envolveu também cirurgias plásticas, envolveu, né, a ação artística de cabeleireiros, para que ela, digamos, tornasse a sua imagem mais palatável para o público, porque é francamente uma figura dura, não é, autoritária. Então, a Marina, do ponto de vista também dos episódios que engendraram, referentes à formação da imagem, ela teve e tem muita dificuldade ainda. O senhor acha que a trajetória de Dilma pode ser comparada à trajetória de Anastasia? Porque a última pesquisa divulgada pelo PR mostra a diferença entre Hélio Costa e Anastasia caindo. O Anastasia vai subindo devagar, constantemente, devagar, mas constantemente. E os dois têm o apoio do governante, né? Que são governos muito bem avaliados. O senhor compararia as duas trajetórias? Eu acho que tem um elemento comum, que é o reflexo de lideranças que tiveram um certo sucesso de opinião pública, né? É o caso do governador Aécio Neves, ainda que esse negócio possa ser muito questionável, porque o governador também é acusado de muita intromissão, de muito controle férreo da imprensa mineira, né? Então ter uma boa avaliação com a imprensa silenciosa, isso, digamos, não é tão difícil assim, né? Mas, não obstante isso, ele quer passar essa imagem construída com muita propaganda, muito dinheiro, né? Não tem dinheiro para poder comprar carro para a Polícia Militar, não tem dinheiro para melhorar a escola, para a saúde, a cultura do povo, mas tem dinheiro para fazer propaganda, né? Ele quer passar para o candidato a governador dele. Digamos, a campanha eleitoral vai mostrar se ele vai ter sucesso, né? O fato também é que o Hélio Costa é um candidato oposto, que também tem seus problemas, né? Ele está sendo acusado aí na internet, para todo lado, de ter ajudado, de ter colaborado com o golpe militar de 64. Não é? Isso não é um elemento muito atraente do passado dele, não é? Nós não queremos por nada a revivescência do passado, não é? Então não é um candidato muito, não é? E depois também os outros candidatos que estão com ele também apresentam muitos problemas, né? Porque o Patrus se apresentou sempre como um homem campeão da ética. E agora, como é que ele se junta com o Hélio Costa, que é criticado como sendo o contrário disso? Então, quer dizer, as coligações são muito frágeis, porque, aliás, é uma das características da política atual. Digamos, os candidatos, essa é a singularidade da campanha política atual. Os candidatos não representam partidos. O senhor falou aí em Patrus e Hélio Costa. Na opinião do senhor, PT e PMDB, eles estão pacificados? Eles estão juntos realmente? Não estão. As notícias de hoje mesmo mostram como é que nas bases há uma disputa muito grande, não é? De fato, há uma